As coisas, seja na arte como na vida, são relativas e intercambiáveis, e representam mais do que apenas elas mesmas. Naturalidade, espontaneidade e ludicidade são todos os aspectos da mente comum que vislumbram o mundo das coisas tal como elas são. Viver plenamente esta vida significa ver tudo isso. A porta de entrada para esta experiência é o processo criativo. Dê-lhe uma oportunidade de fazer o que é capaz de fazer. Engaja-o plenamente com todo o corpo e mente. Se o fizer, mais cedo ou mais tarde, esta forma ilimitada de ser será sua própria. Nunca fará sentido, e você nunca será capaz de a explicar a ninguém, mas irá experimentá-la, e ao fazê-lo, irá torná-la real. A criatividade desempenha um importante papel na prática meditativa. A considera, pode-se dizer, como a ferramenta que pode articular a relação sujeito-objeto, a pessoa e o mundo, na criação de uma relação aprofundada e significativa com o existir, que supera a imaginada separação entre o sujeito e o seu meio, evocando o conceito budista de Anatman, o não-eu. A falta de existência independente, na concepção da arte, e oferecendo, ao mesmo tempo, a possibilidade de uma arte do viver. Neste sentido, a prática Zen apresenta-se como uma ação onde mente e corpo mergulham profundamente no ato, sem qualquer artificialismo ou sem se tornar uma mera imitação artificial do que quer que seja. Para a mente em estado de não-eu, a ação criativa é tão plena de sentido como a vida. Mas ao mesmo tempo a experiência não cria raízes narcisistas e, portanto, o artista exprime-se totalmente desprendido de qualquer identificação egoísta. O artista, então, exprime profundamente seu olhar a partir de um contato honesto e imparcial, ou seja, não dualístico e não egóico, com seu meio, e sua obra refletirá tal característica de seu vir a ser como parte constitutiva do todo que representa. O processo da fotografia é o seguinte: aventure-se na paisagem sem expectativas. Deixe que o sujeito da sua foto o encontre. Ao abordá-lo, sentirá ressonância, uma sensação de reconhecimento. Se, quando se afasta, a ressonância desvanece-se, ou se torna mais forte à medida que se aproxima, saberá que encontrou seu sujeito. Sente-se com o seu sujeito e aguarde que a sua presença seja reconhecida. Não tente fazer uma fotografia, mas deixe que a sua intuição indique o momento certo para soltar o obturador. Se, depois de ter feito uma exposição, sentir uma sensação de conclusão, faça uma reverência e abandone o sujeito e a sua ligação com ele. Caso contrário, continue a fotografar até sentir que o processo está completo. A fotografia, uma arte técnica e, de certa forma, imediata, se caracteriza pela apreensão de uma imagem através da luz, de uma maneira, banalmente falando, semelhante ao funcionamento de nossos olhos. Podemos estender essa compreensão para dizer que, assim como com nossa visão, não é a própria apreensão da luz que vai dar o significado à imagem produzida, mas sim a perspectiva e a compreensão de quem a percebe. Ao vermos uma foto, ou fotografarmos alguma coisa, o produto não é apenas a captura da luz através da lente da câmera, mas é uma imagem, uma captura de um momento real, que pode representar algo diferente da soma das suas partes. Esta é a experiência artística da fotografia. Mais além, ao considerarmos a interdependência da relação fotógrafo-objeto, é possível perceber a foto como encontro. E neste encontro as fronteiras entre sujeito e mundo se transformam em interpenetração. Pintor, pincel, tela, imagem, sujeito, eles não são muitos. O pintor é o pincel, a imagem é o pintor, o sujeito é o objeto, a tela é a tinta. Essas coisas só se separam quando as separamos pela forma como utilizamos a nossa mente. Quer esteja a falar de uma pintura, uma árvore, um Buda ou um ramo de ameixa, como a vê, como se relaciona com ela tem a ver com a forma como vive a sua vida, com a questão da vida e da morte em si.
É possível considerar este assunto como uma elaboração metafísica ou filosófica da arte e da fotografia, alienando-a, então, de nosso cotidiano. E de fato é comum viver assim, sem percebê-las em nossa vivência. Da mesma forma é possível criar arte desta maneira. Também é possível, e necessário, que pratiquemos o suficiente para que a interdependência e a impermanência das coisas se tornem aparentes para nós, em nossa própria experiência. Em outras palavras, quem está se expressando e aquilo que é expressado são idênticos. Se fosse de outra forma, esta não poderia ser considerada como uma verdadeira arte zen.